esse assunto não é só para cristãos, esse assunto é para qualquer pessoa que quer ser uma pessoa normal, que não quer passar pelas influências malignas e os danos, né, que são muitos os danos causados pela pornografia, tá? Então estou dando um tempinho aí para chegar um pouquinho mais de pessoas, para essas pessoas também compartilhar com outras pessoas. Manda aí no seu, sei lá, se tem jeito de compartilhar no Stories, sei lá como é que tem jeito de fazer, mas manda para os seus amigos. Vou estar falando sobre esse assunto aqui agora, que é muito importante. Primeira coisa, pornografia não se enfrenta, não tem jeito de enfrentar pornografia, tá? Então é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Nós não conseguimos enfrentar pornografia e nem é enfrentamento que a Bíblia orienta. O que a Bíblia orienta está aqui, ó. Quando Paulo vai falar com Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21, ele fala, verso 22, foge das paixões da mocidade. É fugir, não é enfrentar não. José no Egito, todo mundo admira José, porque a mulher de Potifar com certeza era uma mulher linda, que estava se atirando para cima de José. José, ó, fugiu, ele não enfrentou, não, eu vou ficar firme, não foi isso que ele fez não, fugiu. Então, esse assunto que a gente vai falar agora, que é pornografia, é um assunto muito urgente, muito importante. Por quê? Porque ele abrange todas as pessoas que acessam qualquer tipo de conteúdo na internet. Se você está no Instagram, você está em contato com a pornografia sem saber. Vamos lá, para e pensa. Como é que funciona Esse desenho aqui atrás tem a ver com o que eu vou falar, tá? Como é que funciona uma publicidade? Quanto mais você vê aquela marca, mais você vai se identificando e ela vai impregnando em você, né? Então existem marcas mundiais que basta ter o símbolo dela ali que você já identifica e já fala, o produto é bom. Você já acostumou com aquilo ali. Por mais que o produto não seja bom, de tanto você ver aquela marca, parece que a coisa é boa. Então o que vai acontecer? Uma empresa ela quer se divulgar. O que ela faz? Ela coloca um outdoor, por exemplo, num local estratégico e as pessoas vão passar e ver. Só passou. A pessoa está de carro, passou e viu aquele outdoor. Viu hoje, viu amanhã. É um segundo. Viu depois até que aquele outdoor ele faz sentido. Ele vai levar você a consumir aquela marca, né? Os produtos daquela marca. Para e pensa, a pornografia, qual é a marca da pornografia? Satanás está por trás de tudo isso, óbvio. Qual é a marca? Qual que é a bandeira? Os corpos das pessoas. Então, algumas pessoas que não têm noção nenhuma do mundo espiritual, elas dizem, o pecado está nos olhos de quem vê. Isso é verdade. Por que o pecado está nos olhos de quem vê? Porque a cobiça é pecado, ok? Porém, essa é uma parte da verdade. E aí que está o grande laço do diabo. O diabo ele sempre mostra uma parte da verdade. Uma parte da verdade é o pecado que está nos olhos de quem vê. Cobiça. O outro lado é o pecado que está no corpo de quem mostra, nas intenções daquele que está se exibindo. Isso é lascívia. E muita gente não sabe o que é lascívia. Lascívia é a sensualidade. Tá? Então, retorno aqui, para quem chegou depois, texto básico. 2 Timóteo 2, 22. Fuja das paixões da mocidade. Só assim Timóteo poderia ser um vaso útil no reino de Deus. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Um verso antes, ao que Paulo falou. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, vaso de honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, cabe a você se purificar. Mas é o Espírito Santo que santifica. Sim, e o mesmo Espírito Santo fala, santificai-vos. Há um papel nosso a fazer. Então, primeiro ponto, fugir. Quais são os gatilhos que estão levando a pessoa à pornografia? São muitos gatilhos. A gente não faz nem ideia, mas essa indústria pornográfica ela é extremamente poderosa, ela é intencional e ela agora se voltou para as crianças. Então vocês que são pais, fica atento, tá? Às vezes tem muito videozinho, desenho animado, escrito lá, classificação livre, que tem coisas horripilantes ali. Fica atento, tá? Não tenho tempo para isso. Então entrega seu filho para o inferno, é isso que você está falando.
né? Então, vamos continuar aqui. Se você parar para pensar, qual é a importância de tratar o assunto da pornografia? Ela é a importância nível 1. O nível 1, estou falando na escala de importância ser a primeira. Por quê? Quando Paulo vai falar das obras da carne, ele fala em Gálatas 5, verso 19. A primeiro que encabeça as obras da carne são todos de origem relacionada à sexualidade. Todos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Hoje as pessoas não têm noção do que é ser imoral. Nós estamos no mundo amoral e imoral, né? Então, porque a moralidade tem sido batida, discutida, como se fosse uma questão social e não espiritual. Ah, essa moralidade cristã, judaico-cristã, patriarcal, que não sei o que lá, todas essas coisas, né? Olha aí, tudo isso são doutrinas de demônios, doutrinas anticristo, tá? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e sem impureza mental, tá? Pessoa, quando ela está viciada na pornografia, tudo ele vê, em todo, a pessoa pode estar vestida que ela consegue ver, parece ter um raio-x, começa a visualizar, ela faz o que? Ela começa a fantasiar o mundo, tá? Então, aqui é outra coisa, libertinagem. Eu vou só colocar uma outra versão aqui, que é Almeida Corrigida e Fiel, para me fazer a leitura aqui, ó. Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Essa palavrinha lascívia, muita gente não faz ideia do que ela é. A lascívia é a sensualidade. O que é a fornicação? A relação sexual antes do casamento. Tudo isso é pecado, tá? E aí, a sensualidade está em quê? Aquele decote que a pessoa está colocando, aquela maneira de se vestir para chamar a atenção sexualmente de outro, para atrair uma outra pessoa, tá? Ou seja, você pode ser sensual para o seu marido ou para a sua esposa. Ponto final. Aí para namorado, meu filho, você não casou ainda não. Ah, o mundo acha normal, mas a Bíblia chama de pecado e fala que aqueles que vivem dessa forma, Paulo vai falar, no verso 21, declara vocês como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai terminar aqui falando o seguinte, no verso 24, e os que são de Cristo, se nós somos de Cristo, o que é que precisamos fazer? Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ponto. Agora eu quero mostrar uma coisa importante para você, depois eu volto para o tema que é sobre as paixões e a impureza sexual. De cara, se você quiser anotar aí, pega um papel e uma caneta que eu vou falar alguns versos aqui para você anotar. Tá? A gente fez a leitura de Gálatas 5 sobre as obras da carne e você já viu que a primeira parte que destrói a sua vida espiritual está relacionada à vida sexual. Paulo fala, foge, né, da fornicação, porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação você peca no próprio corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Está entendendo a gravidade de tudo isso? Vamos continuar. Anote aí, tá? Gálatas 5, nós lemos. Colossenses 3, verso 5, vai falar, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza carnal, terrena. Imoralidade sexual, é o primeiro que Paulo fala aqui em Colossenses 3, 5. Imoralidade sexual, impureza, que é impureza relacionada. Você já viu aquelas pessoas que têm impureza mental, que tudo que você fala, ele dá um duplo sentido, sempre faz uma piadinha de cunho malicioso, né? É esse tipo de impureza. Paixões, que são essas paixões malignas, maus desejos e avareza, que é a idolatria. 2 Timóteo 2,22 foi o que eu li primeiro. Paulo fala com Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Fuja, não é para enfrentar, você não é capaz de vencer. O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você ficar ali boiando, o inimigo vai jogar seta e falar assim, não, você aguenta passar por isso aqui, pode ficar rolando aí essas imagens aí que não vai entrar na sua mente. Não, você tem que fugir. Percebeu um gatilho, foge. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, a gente recebe muitas mensagens, tem muita gente que fala assim, eu não estou conseguindo vencer a pornografia. Aí você pergunta assim, onde que está acontecendo isso? Porque a pessoa leva um celular para o banheiro, leva para o quarto. Se ela não está conseguindo vencer, esse período, há tempo para todas as coisas. Há período que você pode levar um celular para o banheiro, vai estudar, vai ouvir um hino, sei lá o que você vai fazer no quarto fechado.
A pessoa está lá, ah, mano, no computador. Põe esse computador na sala, meu filho, onde todo mundo vai ver que você vai fugir, né? Vai fugir dessas paixões, tá? Ela nos... aí Paulo vai falar o seguinte, Tito 2, verso 11. Porque muita gente fala assim, ah, nós estamos no tempo da graça. Como se não precisasse lutar contra o pecado mais. Você vai lutar, mas essa luta começa antes de todo enfrentamento. Essa luta começa a revestir de toda a armadura de Deus. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus, que é Jesus, se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a própria graça nos educa. Ela não vai ser uma graça que vai deixar assim, deixa, a graça cobre. Tem essa doutrina demoníaca que está deixando as pessoas acomodadas nos seus pecados, né? E estão virando pecado de estimação, achando que vão ser salvos, mesmo vivendo uma vida pecaminosa. Não vão, não existe salvação para uma vida de alguém que está vivendo em desobediência. Isso é doutrina de demônios. Por isso a seriedade de tratar esse assunto. Essa graça, Tito 2, 11 e 12 agora, essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer, nós só vamos poder receber de fato essa graça se a gente puder ser educado por ela. E aí, por fim, o último verso que eu vou ler agora, Tito 3,3. Pois nós também, no passado, não hoje, no passado, éramos insensatos, desobedientes. Hoje não. Precisamos obedecer à voz do Senhor. Desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Existem crentes que ainda são escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Está entendendo o grande problema? Uma pessoa que saiu do mundo das trevas para a maravilhosa luz, do reino das trevas para o reino do Filho do amor do Pai, ele não pode ainda ser escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. E aqui fala de todas as questões relacionadas a todo tipo de paixões. Agora eu vou te explicar o que acontece com a sua mente, tá? É uma batalha forte na mente. O que acontece com a sua mente quando você se envolve com a pornografia? Eu vou dar alguns exemplos. Aqui atrás você tem alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos bem simples, como se eu estivesse falando para uma criança, porque é necessário você entender mesmo claramente o que eu vou dizer. Deixa eu ficar em pé que vai ficar mais fácil, tá? Aqui eu coloquei um chá, que é algo bem natural, tá? Um chazinho. Um suco, que é natural, que é um pouco mais gostoso do que o chá, mas é o prazer natural. E aqui em cima eu tentei desenhar um refrigerante, e aqui eu coloquei uma seringa, simbolizando o uso de drogas, tá? Você vai entender essa relação. Aqui eu coloquei uma fruta, pelo menos eu tentei desenhar uma fruta, uma laranja, e um biscoito recheado. Se você parar para pensar, quando as pessoas pegam aquelas comidas japonesas, por exemplo, a primeira vez, elas falam assim, isso aqui não tem gosto. Por quê? Nós estamos tão acostumados com o gosto forte das coisas, muito açúcar, muito sal, que a gente não consegue perceber mais o sabor das coisas em si. Por exemplo, se você já teve que tirar o açúcar do café, você vai observar que quando você remove o açúcar, você passa a sentir mais o sabor do café. Isso serve para várias outras coisas. Só que nós estamos sendo tão viciados em açúcar, porque o vício do açúcar ele é semelhante ao vício da cocaína. Tirar açúcar, a abstinência é terrível. Não estou falando para você tirar açúcar da sua vida. O que eu quero que você entenda é, os nossos sabores, eles já ultrapassaram os limites do natural. Por exemplo, se você chegar para um nenenzinho e der ele uma fruta, ele vai amar a fruta. Você pode pegar uma frutinha lá, amassar, dar ele. Só que o dia que esse neném... Aqui está o limite do prazer natural. Eu desenhei azul, não sei se vai dar para ver, daqui até aqui. Em azul, isso aqui é o natural. Quanto mais vai subindo, mais prazer você está sentindo. E aqui é o limite do prazer natural. Ok? Só que a criança ela come fruta até a hora que você der fruta para ela. E ela vai comendo. E aquilo é uma maravilha, aquilo é tudo de bom. Mas o dia que essa criança conhecer o biscoito recheado,
Acabou. Você vai colocar os dois perto da criança, qual que ela vai escolher? O que ela vai escolher? Ela vai escolher o biscoito recheado. Por quê? Porque ultrapassou o limite do que é natural. A quantidade de açúcar, de gordura hidrogenada e coisas que dão mais sabor, que dão gosto, né? Só que o que faz bem para a saúde? Isso aqui que é o natural. Agora isso aqui só causa dano, só faz mal, não tem nenhum tipo de propriedade para a saúde, mas faz mal. Mas o que a criança escolhe? Ou até a gente que é adulto? O biscoito recheado. Tá entendendo? Por quê? Porque aqui já não é mais natural. Então isso aqui, ó, é o nível do natural. Se aqui é o nível do natural, isso aqui em cima vai ser o quê? Nível do artificial. O nível do artificial, na verdade, é o que é falso. É um falso bom, mas não é bom. É um falso benefício, mas não é um benefício real. Então, se ele é falso, ele é fantasia. Tá ok? Então guarda isso. A mesma coisa acontece aqui. Você tem um chá, o suco é um pouquinho mais gostoso, né? Então eles estão dentro do campo do natural. É o açúcar natural, né? Então o suco aqui já é o suficiente. Só que o dia que você prova um refrigerante, o que acontece? Você vai na maioria das festas, o que tem lá? Refrigerante. As pessoas querem o refrigerante porque é muito açúcar. Você já parou para pesquisar a quantidade de açúcar que tem no refrigerante? Você fica doido, você não acredita. A quantidade de açúcar que tem numa garrafinha, numa latinha de refrigerante é muita coisa. Mas aquilo ali é muito mais doce, muito mais prazeroso do que se tomar simplesmente um suco. Eu prefiro tomar o suco porque eu tenho consciência, ok, do dano causado. Mas ainda assim é difícil você abrir mão do refrigerante. Quando você gosta, quando você pegou o gosto daquilo ali. Agora, isso aqui eu nunca, graças a Deus, eu nunca experimentei essa porcaria de droga porque fui instruído no caminho do Senhor e sempre tive medo, tá? Agora, o que a gente sabe? As drogas, ela vai fazer o que com isso aqui? As drogas vão dar um upgrade no que é artificial. Então, ele vai subir muito acima o nível de prazer. Uma pessoa, deixa eu apagar aqui, pode até confundir as pessoas chegarem depois. E qual é o limite? Não tem limite. Não tem limite. Entende? Então o que vai acontecer? As palavras estão invertidas. Pior que agora não dá para mim. Mudar. Ou dá. Pronto. Dá sim. Eu nunca imaginei que eu teria que escrever de trás para frente. Olha aqui, ó. Só a última palavrinha aqui para ficar legal, tá? Pronto. Belezinha? Então, isso aqui é o que vai acontecer, porque o seu entendimento depende disso que eu preciso que você conseguir ler. Muito obrigado por irmão que avisou aí, tá? Então isso aqui é o natural. No sexo é a mesma coisa. Na nossa sexualidade, o natural é isso aqui. Você está no estado normal. Aqui está o estado de excitação comum, natural. E aqui está o gozo. Pronto, acabou. Você está satisfeito, realizado e pronto. Mas, uma vez que a pessoa ela começa a consumir pornografia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar totalmente desregulada. E aí, nada do que é natural já dá prazer mais. Olha como que o diabo é sujo. Ele desfaz o que é natural. Tá entendendo? Então, o que era para dar prazer? Simplesmente, você que é casado, é óbvio, se estiver jovem ouvindo,
ele precisa entender que, já falei da fornicação, que é pecado ter relação sexual antes do casamento. Toda relação sexual fora do casamento é pecaminosa, ok? E aí o que vai acontecer? Aí ele vai para masturbação. Aí começa a fantasia na mente dele, porque não é o real, ok? Não é o real. Ele não vai começar a ter mais prazer naquilo que é natural. Ele vai fantasiar como se fosse o natural, na cabeça dele como se fosse natural, e a quantidade de experiências sexuais que a pessoa tem na pornografia em 5 minutos, ele vai ver uma multidão de mulheres, de todos os tipos de cores, de todo tamanho, de todo formato, tudo que for, ok? Detalhes, etc e tal, que um homem normal, vamos pegar alguns anos atrás, que não tinha acesso à internet nem à pornografia, por mais que ele fosse um cara galinha, vamos falar assim, ele não teria em toda a sua vida. Então, em 5 minutos, às vezes, na pornografia proporciona que você tenha uma sensação de experiências, ok? Uma sensação de experiências de ter ficado com 50 mulheres. E isso é um curto espaço de tempo. Agora, imagina o que aconteceu com esse limiar de prazer. O limiar de prazer natural está aqui. Ele subiu. É como você pegar alguma coisa e relaxar. Você abrir eu não tenho alguma coisa aqui por perto, mas é como você pegar alguma coisa e relaxar. Por exemplo, a gola da minha camisa. Se eu abrir ela aqui, ela não volta mais. Ok? É mesmo quando eu pegar esse aqui e abrir. Eu não vou rasgar para te mostrar não, tá? E aí você pega e rasga. E aí ela abre. Ok. Depois você tenta voltar ela para o lugar, ela não volta. Esse limiar de prazer ele foi jogado lá para cima. E quando a pessoa está nesse estado, uma pessoa comum, que é o que seria o comum, por exemplo, o marido e a esposa, ou a esposa e o marido, porque a pornografia ela atinge tanto homens como mulheres, não precisa se enganar achar que eu sou homem, que eu tinha essa ideia, mas está errado. A pornografia hoje ela atinge todas as pessoas, de todas as camadas sociais, de todos os níveis, seja cristão ou não, por isso que eu estou fazendo isso aqui dentro do curso bíblico online, ok? Não importa se você é obreiro, se você é semideus, o que você acha que você é, a pornografia atinge todas as pessoas e nós precisamos saber lidar com isso. Como saber lidar com todos os outros pecados, ok? Muitos dos adultérios, muitas que é traição, para você entender, dos divórcios têm acontecido por causa dessa praga aqui. As pessoas precisam entender. Uma vez que o limiar de prazer dele subiu, meu irmão, essa pessoa entrou numa situação deplorável e triste para ela. Por quê? Aqui vai começar a surgir algumas coisas. Não quer dizer que toda depressão venha disso, tá? Pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer. Tristeza, tá? Porque o mundo normal, natural, já não faz muito sentido. A pessoa vai entrar em estado de tristeza. A culpa vai vir, ok? Como lidar com a culpa? A gente sabe. Vai para o joelho, pede o seu perdão, pede o seu força e luta contra o pecado. Mas a pessoa que não tem Deus, imagina, né? Muitas vezes você vai falar comigo assim, mas ele não tem noção da consciência. Ele não dá ouvido à voz do Espírito Santo, mas isso não isenta ele dos prejuízos, né? Além da... Agora que eu vi que isso aqui está escrito, deixa eu escrever o chá e suco aqui. Chá e o suco. Pronto. Legal, né? Além da situação que a pessoa ela vai começar a entrar em tristeza profunda, ela vai entrar em desânimo, tá? Aí vai a depressão também, tá? Por mais que ela esteja camuflada, toda vez que a pessoa começar a sentir depressão, aí o que vai ativar na mente dela? Opa, você está muito triste, vai lá se alegrar na pornografia. Aí ele vai. Aí o que vai acontecer? Logo em seguida, aí é aquele impulso de prazer, rápido. É uma droga, tá? Por isso que eu coloquei a droga aqui em cima. É uma droga. A prostituição ela é uma droga, literalmente. Então, ela vai ter o quê? Um impulso de prazer rápido. Só que, o que acontece logo em seguida após aquele pico de prazer? Aí vai a depressão mais para baixo ainda do que o nível normal. Aqui é o seu estado normal, o seu estado que você não está em excitação nem nada. Comum. Só que a sua vida já foi lá pro buraco. É uma depressão mesmo. Então ela foi pro buraco. Então a pessoa fica lá aquela angústia.
esperando o próximo aumento de poder. E aí ele começa a ver pornografia em tudo. Todas as pessoas que passam, né? Se essa pessoa é um homem, vai olhar para as mulheres, se for uma mulher, vai olhar para os homens. Ele começa a visualizar, mesmo se a pessoa estiver vestida, ele começa, ou seja, as pessoas estão vivendo num mundo artificial. Ela começa a imaginar aquela pessoa nua. Então, a pornografia, ela destrói a mente da pessoa, ela destrói o ânimo dessa pessoa, vai perder o ânimo para as coisas. A inteligência dessa pessoa vai indo para o buraco, tá? Então, tudo isso porque essa questão aqui, ó, o limiar de prazer da pessoa foi alterado, foi relaxado. Como eu dei exemplo, é como se pegar a gola de uma blusa e relaxar, não volta mais. É claro que Deus, ele pode restaurar a sua mente. E esse é o papel que o Espírito Santo faz, tá? Que ele é o nosso renovador, ele vai restaurar você. Isso limpando, quando você vai se limpando, como nós lemos aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu li isso. Aqui, ó, Tito 2,12. Tito 2,12, no verso 11 fala, Tito 2,11 fala que a graça veio, né? Deixa eu clicar aqui. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Até você que está viciado em pornografia, olha para você ver. Até todo mundo, até nós todos. Porque se você que está me ouvindo não está viciado em pornografia, você pode estar com outro problema. Então a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela, que é a graça, nos educa para quê? Para a gente viver no pecado e falar, ah, Jesus já pagou todos os meus pecados. Não. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos desse mundo de forma sensata e justa. Então, a graça de Deus tem um propósito de nos educar. Então, nós precisamos entender isso. Primeiro, cuidado com quem você está andando, qual é a influência, quem você está seguindo nessas redes sociais. E eu não estou falando só de influenciadores, não. Sabe aquela menina que sempre que ela posta alguma coisa que dê um gatilho para você? Bloqueia isso, meu filho, porque você está dando mole. Foge das paixões da mocidade. É isso que Paulo vai falar com Timóteo aqui, 2 Timóteo 2,22. Fuja das paixões da mocidade. Se você não fugir, você não vai conseguir enfrentar. E parte do enfrentamento é detectar onde que você está caindo e por que você está caindo, né? E outra coisa, busca ao Senhor com sinceridade no seu coração. Agora entenda isso aqui. Você vai falar comigo assim, olha, mas e o meu caso? Aconteceu isso comigo. Meu limiar de prazer, ele está lá em cima. Ele está lá em cima. Já passou do natural. O que que as pessoas, e o mundo está cheio disso, o que que as pessoas vão fazer? Isso aqui, ó, ou seja, o que que quer dizer essa risca azul na questão da sexualidade? Quando você, marido, tem relação com sua esposa, você chega aqui, ok? Teve o gozo comum, pronto. Está satisfeito. Ou, mulher, está satisfeita. Pronto. Tá bom? Mas quando a pessoa é viciada em pornografia, a relação sexual com o cônjuge já não satisfaz mais. Por quê? Porque essa pessoa está vivendo um mundo da fantasia, um mundo artificial que relaxou o limiar de prazer dele. E agora o que ele vai fazer? Ele vai ter que buscar alguns elementos para incrementar, para ver se... Porque no mundo artificial o prazer é rápido, o prazer é sem limite, né? É uma variedade absurda e agora está ali com a esposa ou com o marido e não sente nada. Olha o que o diabo faz na mente das pessoas. Aí o que ele começa a fazer ou ela começa a fazer? Vamos colocar uns brinquedos diferentes? Daí a pouco entra, coloca uma outra pessoa ou... né? Você arruma uma outra pessoa e eu arrumo também. São as propostas do diabo. Por quê? Porque ele relaxou o limiar de prazer dessa pessoa. Ela não consegue, ou ele não consegue mais, ter prazer com o seu cônjuge, que é o que Deus fez. Olha para você ver como é que o diabo é sujo. E hoje a pornografia atinge, quanto menor a idade ele já está atingindo, por meio dos desenhos, por meio dos vídeos nos canais aí que você tem aí no YouTube, por exemplo, em vários outros lugares, né? O próprio Instagram é uma rede social onde a pornografia ela acontece de uma maneira que você às vezes nem percebe. Porque as pessoas cristãs elas não estão tendo a sua mente moldadas pela palavra de Deus. O que elas estão fazendo?
Elas estão simplesmente acostumando com o mundo, deixando o mundo entrar nos próprios cristãos, e aí você vê próprios cristãos se comportando e posando, fazendo, né, fotos de si mesmo pornográficas. Ah, pornografia é só nudez. Não, para a Bíblia não é. Para a Bíblia não é. Lembra que eu li sobre lá em Gálatas 5 sobre as cabeças lá das obras da carne? Todas elas falam da sexualidade. Obras da carne, que detonam a nossa vida espiritual. Aí o que acontece? Uma delas, Paulo fala da lascívia. O que é lascívia? Sensualidade. Toda vez que há uma exposição do corpo para qualquer pessoa que não seja o seu marido, não é namorado não, ou esposa, não é namorada, ok? Porque namorado e namorada ainda não são casal, não é casado. Ah, o mundo fala, meu pastor, seu pastor é um lobo. Se ele fala que o namorado pode ter relação sexual, ele é lobo, ministro de Satanás, deixando bem claro para você, tá? E aí, se você planta hoje no seu namoro, se você está plantando fornicação, você vai colher adultério no seu casamento. E aí vem os divórcios. Por quê? Porque você está sendo mal orientado, é cego guiando cego. Se você gosta, porque é prazeroso ter as relações com suas namoradas, que não são sua esposa, que você está aí possuindo mulher que não é a sua, ou o rapaz que não é o seu marido, né? Que você não está amando o próximo como a ti mesmo, então você vai ter consequência grave disso. O irmão falou aqui sobre isso, né? Sobre uma coisa importante. Às vezes a pessoa nem vão para o lado sexual, mas coloca o vício em comida e outras coisas, sim, né? E aí vão para as drogas e etc. Eu estou dando um exemplo aqui, até falei sobre as drogas, mas o que acontece? Deixa eu anotar essa palavra aqui. Como é difícil escrever de trás para frente. Pronto, acho que dá para ler, né? Então o que acontece? A pornografia hoje, só para você ter ideia, a maior parte da internet é pornografia, só que ela fica um pouco oculta. Essa internet comercial que a gente tem é só a pontinha do iceberg, tá? Porém, o inimigo, ele é astuto, ele vai achando jeitos, meios, né, de poder... Eu estou falando, por exemplo, desenhos animados infantis que estão sendo classificados como livre, mas eles têm lá cenas absurdas nele. Como pode? Porque o inimigo está achando brecha na área da justiça. Tudo que é cristão, irmão, daqui para frente, guarda isso, tudo que é cristão daqui para frente vai ser condenável pela justiça. Tudo que é anticristão vai ser aprovado, apoiado e financiado. Porque a justiça está relacionada com outras coisas também, ok? Então, queria encerrar aqui esse vídeo para outras pessoas poderem assistir, não ficar muito longo. Compartilha com outras pessoas para que elas possam entender isso aqui, sobre essa questão do limiar de prazer. E eu queria dizer uma coisa, se a pessoa tem consciência que o limiar de prazer dela foi alterado, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai fugir. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre esse assunto, mas eu queria falar outras vezes sobre isso também. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que orar ao Senhor, pedir ao Senhor perdão, mas ela precisa entender se ela realmente está arrependida, ok? Pedir ao Senhor perdão. Quanto tempo Deus demora para te perdoar? O mesmo tempo que você demora para se arrepender. Se você está arrependido, quebrantado, angustiado com isso, não quer mais ser escravo, como Paulo fala, nós não somos mais escravos das coisas do mundo. Se nós estamos sendo escravizados, o que aconteceu no meio do percurso? Ah, mas eu continuo congregando, eu continuo... Você continua, será que você não está como um filho pródigo? Né? Você está lá desejando comer as alfarrobas e está até comendo as alfarrobas do porco? Entende? Então, a gente vai fazer o seguinte, você está lá, sentiu, está nessa situação, você está alterado, você sabe assim, eu saí do normal e eu preciso resolver minha situação. Pede ao Senhor perdão. Primeiro passo que você tem que tomar, pedir ao Senhor perdão dos seus pecados. Começa uma vida devocional de oração. Por quê? Grande parte da circunstância que a pessoa vai cair no vício da pornografia é porque a pessoa não tem uma vida de oração. Quando eu falo de vida de oração, não precisa pensar que você vai ficar de joelho dobrado o dia inteiro, não. Mas Daniel orava 3 vezes por dia, lembra disso? Tira 5 minutos, por favor, faz isso.
Tira 5 minutos só, de manhã, de tarde e de noite. Ah, mas eu estou trabalhando e aí meu horário de almoço é 1 hora, ok. Tira 5 minutos, você não vai morrer não. Você tira 5 minutos para ficar mexendo no celular, 10, 15, 20, meia hora na hora do almoço, tira 5 minutinhos, ok? De manhã, à tarde e à noite. Coloque isso num propósito diante do Senhor. Muita gente não acredita no jejum e eu não quero nem discutir isso porque esse tipo de gente, eu queria chamar eles na hora que apareceu um endemoniado para eles ir lá resolver. Porque tem gente que acha, né, que parece que eles são contra o jejum, parece que nem existe. Mas faça um jejum, faça um propósito diante do Senhor. Tem uma coisa. Deus não rejeita. O irmão até citou aí, que coração quebrantado, espírito contrito e coração quebrantado, Deus não rejeita. Outra coisa, não faça um voto ao Senhor se você não vai cumprir. Não faça, não seja maluco de fazer isso. Mas se você tem algo no seu coração que você deseja cumprir, faça um voto com o Senhor. Senhor, se o Senhor me livrar disso aqui. Eu sei que vai ter um monte de gente que pode ser contra, mas eu estou falando porque eu sei que Deus responde quando a gente faz um voto. E que o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus. Você quer ser liberto e Deus quer te libertar. Tá vendo como é que está alinhado? Como é que essa oração era uma oração correta? Jejue, se você puder, jejue em propósito da sua libertação. Você não jejua para a libertação de outros? Então faça isso. Ou se você conhece alguém aí, jejue por essa pessoa. Mas ela precisa estar consciente que ela precisa passar pelo processo de libertação. Passa para ele esse vídeo aqui, para ele entender isso aqui, ó, todo esse desgaste que o inimigo faz, toda essa alteração do mundo real para o mundo da fantasia que perturba a mente dessa pessoa. Para você ter ideia, a pessoa viciada em pornografia, até quando ela está orando, ela começa a receber seta do diabo de imagens pornográficas. Até quando ela está orando, para você ter ideia. Então, o que eu quero dizer para você, nós estamos vivendo num mundo em que a pornografia vai ser cada vez mais normalizada, vai ser mais intensificada, tá? E para começar, as crianças estão sendo bombardeadas, guarda isso, adolescentes, as pessoas estão achando normal uma mocinha mandar nudes para os meninos da sala, os meninos da sala inteira. Eles estão achando isso normal. Então, meus irmãos, entenda que tudo que eu estou falando aqui é de aspecto espiritual, tá bom? Vou encerrar, como eu falei, eu não queria que o vídeo ficasse grande, eu queria ser o mais rápido possível, mas não deu para ser tão rápido assim, tá bom? Se você chegou no metade do vídeo, talvez não entendeu, volta no início, ele vai ficar aqui no Instagram. Vou tentar ver se eu publico ele depois no YouTube também, porque eu acho que é uma utilidade muito grande, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, até a próxima oportunidade. E só um aviso, eu não estou conseguindo publicar os vídeos, aqueles cortezinhos que eu estava colocando nos reels do Instagram, não sei por quê. Eu estou tentando desde ontem, não estou conseguindo publicar. Mas a gente vai faz a live então, né? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, um forte abraço para os irmãos aí, tá bom? Deus abençoe vocês.